pra você, eu jogava pra caralho. Sem sacanagem. Eu não dava chance pro cara. Eu quando olhava assim que o cara, eu falava, é ali que eu vou. Eu embocava ali. Por quê? Porque acontece o seguinte, você tem que ir bem para você marcar a sua história, cara. Mas só que você tem que ir bem para marcar a sua história porque tem alguém, não é que está te ajudando, está te dando uma oportunidade. Na hora que eu estava vindo, o Eli Coimbra estava vindo e ele, o Geraldo José de Almeida. Aí o Eli vinha conversando e tal, aí falou para mim, você foi bem, vai e tal. Aí foi quando o Pelé falou, não, ele é o príncipe. Ele se dirigiu aos jornalistas dizendo que tinha visto o príncipe do futebol brasileiro. O aval do Pelé, o aval do Pelé, né? E Geraldo José de Almeida já pegou a coisa no ar, né? Ele tinha essas coisas, mas era uma coisa espontânea, sabe? Ele não fazia isso com intenção, muito pelo contrário. Era uma coisa espontânea. Ele na transmissão e tal, vinha, ele largava e pegava. Porque ele tinha muita audiência, né? Era uma época de epítetos. O epíteto é mais que um apelido. O epíteto é um título que caracteriza o jogador. Até hoje ele é referenciado, ele é sempre lembrado como o príncipe do futebol, como o Pelé é o rei do futebol. Eu tenho o privilégio, é a satisfação de eu falar que é o seguinte, ó, treinei com o rei, entendeu? E joguei com o príncipe do futebol, entendeu o que é? Então não é qualquer um que fez isso aí não, eu fiz, mano. Um cometa errante, que nasce com o destino certo. Um boleiro nato, que encontra o caminho aberto. Com a malícia e a ginga ensinadas pela antiga vila. Com a fama e a glória anunciadas num radinho a pilha. É o sabiá cantante de uma nobre laranjeira. É o príncipe eterno de um castelo de madeira. Ai, a minha mãe, quando saiu de casa, ela falou, aproveita sempre a sorte, que não é ela não bate na sua porta 2 vezes, não. Bateu, você abre e falou, opa, é meu. E por coincidência eu fui trabalhar, onde eu fui trabalhar era a garagem do diretor da Portuguesa, seu Manuel Passo. E aí eu fui lá, comecei a trabalhar, não sabia nada. E dali é que eu fui para a Portuguesa. Então a Portuguesa treinava no gramado da Ilha da Madeira, que foi demolido o estádio, mas o campo de jogo permaneceu por mais alguns anos, né? E foi ali que o Ivair acabou despontando, né? Sendo garimpado, peneirado. Na época, os ex-jogadores da Portuguesa, eles contribuíam muito para isso. Chegou lá, eu tinha visto o Ipojucano jogar, o Ipojucano jogava no Vasco ainda. O Ipojucano, eu conheço aquele negão lá. Aí eu saquei ele. Aí jogava lá no Serra Morena, um campo perto da Portuguesa, lá na... Aí eu cumprimentei o Ipojucano, tudo bem? Como é que é a praça? Tudo bem, tudo bom. Aí batemos um papo. Aí, e aí? Eu falei, não, trazer meu garotinho, ver se ele... vamos pôr aí. Aí pôs ele lá para jogar lá, ele treinou. Ele deu umas furadas lá. Eu falei, quando furar, não fura. Vai em cima e mostra que o dono é você. Então isso é... Ele fez, aí meu filho, o Jucã. Aí já estava o Jucã e o Nena. Os dois provaram ele. Provaram. Comecei a treinar, comecei a bater bola, quando olhei, estava batendo bola com o Djalma Santos, com o Félix, com o Ipojucã, com o Servires, tudo cara já de nome. E aí eu fiquei brincando com eles.
Daí é que eu comecei a rodar, porque antes não tinha infantil. Entendeu? Antes você já vinha com uma história e já vinha um aspirante. O primeiro jogo que ele foi fazer, vieram buscar ele no parque, esse parquinho que tinha antigamente por aqui. Você chegava lá e os homens chegam lá em casa. Os portugueses lá, o seu Manuel, o seu Gregório. Cadê Ibaíde? Deve estar em casa, vai lá. Aí pegaram o cara, não está. Aí eu saí procurando o cara. Pá, não está aqui. Chego lá, ele estava num parquinho lá, comendo pipoca, tranquilo. Falei, o homem está aí, cara. Amanhã não tem treino? Falei, não é amanhã não, é agora você ir embora, você ficar lá. Velho, vai. Não dá, quem quer, se sujeita. Vai lá, você vai ficar. Talvez você joga amanhã. Contra a Prudentina, não sei, quando um time lá no interior. Vai. E ele foi, voltou feliz, fez um gol, contou pro velho, contou pra velha. E foi na Rua Javari, o Português empatou por 1-1 e ele fez o gol. Uma bola forte, uma bola cruzada com força, e campo molhado, gramado pesado, né? E ele acabou escorando aquele cruzamento e acabou fazendo um gol de empate e acabou caindo, né? Ali houve uma mistura talvez de emoção com o impacto da força, da intensidade do chute. Nunca vou esquecer essa jogada. Campo do Juventus, campo ruim. Aí a bola veio para o Nair tocou para mim. Eu toquei para o Celso meteu ela na ponta direita. O Almir, aí eu entrei. Entrei correndo, quando olhei aquela bola estava chegando. Mas não é que ela estava chegando e eu meti a cabeça. Ela bateu bem. Bateu e entrou lá no ângulo. Só que eu caí e fiquei, né? Aí o Mário Américo veio, Mário Américo, que era massagista da Portuguesa. Mário Américo, é emoção, é emoção. É emoção porque tal, tá fazendo o primeiro jogo hoje, é emoção. Me colocava de pé, eu caía. Aí foi quando esse repórter chegou e falou assim, não foi emoção não, ele desmaiou mesmo. E eu tinha desmaiado mesmo. Desmaiou porque ele era muito emotivo. Ele tanto demonstrava na alegria quanto na tristeza. Quando ele ficava triste, ficava indiferente. E logo na quarta-feira veio o jogo do Palmeiras, que eu meti 2 no Palmeiras. E aí os caras começaram já. E aí criou-se o grande tabu. O Ivair tinha uma sorte incomensurável que, aliado à técnica que ele tinha, ele marcava sempre gols com o Palmeiras e era sempre uma sensação nos jogos contra o Palmeiras. O Valdir Moraes, que era um grande goleiro, era uma vítima. Ele chegou a marcar 15 gols no total só contra o Palmeiras. Até hoje ele fala, pô, você só fazia gol em mim. Tá? Falei, não, que eu gostava do Palmeiras, pô. Eu adorava o Palmeiras. A bola vinha, já saía. E o Valdir, ele... Eu não sei se o Valdir vinha já no jogo Português e Palmeiras com medo, entendeu? Porque ele foi um puta de um goleiro. Entendeu? Então, ele vinha e tal. Era 2-1, Portuguesa 2, Palmeiras 1, 3-0, Ivaí 3, 1-0 e tal. Então ele já estava acostumado também. Me lembro que um sábado à noite a Portuguesa ganhou do Palmeiras de 3-1 e ele fez 2 gols. O último gol dele foi numa jogada rápida, uma jogada com a defesa do Palmeiras aberta, e ele ficou frente a frente com o Valdir. E o Valdir saiu naquela de tentar abafá-lo e ele deu uma touca, um chapéu, sei lá como é que a rapaziada gosta do termo hoje, né? A gente falava chapéu.
E ele acabou encobrindo o Valdir no gol de entrada do Pacaembu, fez um belo gol, por sinal. A Portuguesa selou a sorte do jogo com aquele gol. Eu sabia que eu tinha 3 chances no jogo. Eu já entrava em campo sabendo que eu tinha 3 chances. Dependendo das chances que aparecia, eu metia os 3. Agora, se aparecesse 1, 2 eu não tinha feito, os caras esperavam mais uma que eu ia fazer. O time da Portuguesa era chato. Chato porque a Portuguesa sempre foi assim. Eles não tinham aquele grande compromisso de ser campeão. Sabe, eles entravam no campo, aqueles jogadores às vezes que você falava, pô, mas de onde a Portuguesa conseguiu esse jogador? Sabe? E não, eles tinham o Félix, o goleiro, que depois foi para a seleção, tinha o Negrão, o Orlando. Eles eram fortes do meio do campo para frente. O meu companheiro foi Servílio, Félix, foi o Orlando, foi o Jair Marinho, foi o Lorico que jogou no Botafogo, Neivaldo, que era reserva do Garrincha no Botafogo. Então essa turma na Portuguesa foi a turma que eu comecei. Eu já comecei com uma rapaziada de cancha, entendeu? Então eu não tive aquele problema de estar preocupado, não. Eles me ajudaram a jogar. A Portuguesa, na época, era o time. Então, e ele lá no meio, lá, o cara não era fácil, não. Tinha os caras que jogavam a bola e jogavam para ele saía foguete. Tinha uma grande velocidade, né? E ia embora. Então, falando, não, o cara tá bom pra caramba, nego. Apelido? Sabiá. Muito magrinho, tipo um palitinho, né? Então o apelido era Sabiá. O calção antes era muito grande. Grande e largo, né? E eu estava jogando no Pacaembu, aí tem uma hora que eu estava desligado, o Ditão falou, pô, vamos, Sabiá. Aí eu olhei para ele, na hora que ele falou Sabiá, se eu não olhasse, não pegava. Mas na hora que eu olhei, aí pegou. Aí os caras já não chamavam mais de Ivair, era Sabiá. Sabiá daqui, Sabiá dali, Sabiá. E eu gostei do apelido. Não, eu vou falar, vai, desculpe, vai, seu apelido é Sabiá, você sabe disso. Sabiá. Eu tenho apelido de Gibi. Sabiá veio depois, que foi o Ditão que colocou. E depois esse negócio do Eli Coimbra, o príncipe. Mas por que é Gibi? Porque eu lia muito. Eu gostava de 2 gibi para ler. Eu gostava do Fantasma e do Tarzan. Então eu lia muito. Então, aonde os caras me via, podia procurar que tinha um gibizinho ali. Então eu lia o tempo todo o gibi do Fantasma e do Tarzan. Então eu adorava isso daí. Então me colocaram apelido de gibi. Quando eu subi para o time profissional, o Ivair já era craque, já era nome. Em 64, a Portuguesa foi, acho que não sei se foi decidir título com o Santos lá na Vila Belmiro. O Ivair já era o nome da Portuguesa e eu estava no aspirante. Não só de técnica se decidem os destinos do futebol, né? Mesmo na própria Portuguesa, o Ivair teve a chance de conquistar títulos que infelizmente não conquistou, muitas vezes por fatores extracampo, pelo fato da Portuguesa sempre ser vista com menos benevolência pelas arbitragens. A história do campeonato de 64 contra o Santos mostra isso. Então esse jogo aí, ninguém na Portuguesa esqueceu ainda. Você chegar na Portuguesa e perguntar qual foi o maior jogo que teve na Portuguesa e Santos, eles vão lembrar isso daí, mas eles antes vão lembrar que nós fomos roubados. Chegou na Vila, perdeu de 3-2, com uma arbitragem muito ruim, toda ela favorável ao Santos. Se não bastasse isso, choveu muito naquela tarde, né? Eu estava lá, aguentei 3 horas de chuva na Vila Belmiro para ver depois o meu time ser roubado, escandalosamente pelo senhor Armando Marques. Foi o Ivair que sofreu um pênalti clamoroso. Eu tenho até hoje a visão do gol. O Ismael deu-lhe uma entrada violentíssima, que ele levantou-se 1 metro de altura.
O Armando Marques estava 0-0. O Armando Marques não marcou nada. Nada. Puta, meu, eu ia ganhar um Fusca, cara. Ia ganhar um Fusca. Aí, pô, eu vim quieto no ônibus. Aí os caras, pô, vai tal. Aí eu sumi do treino. Eu não participei mais de treino. Tinha treino, não ia. Aí o Jorge Maggi, que foi um puta de um dirigente, se estivesse aí na Portuguesa não estava como está. O Jorge Maggi foi em casa, eu morava na Vila Ed. Aí o Jorge Maggi foi em casa. Chegou lá e falou, e vai, o que está acontecendo que você está sumindo do treino? Falei, não, eu quero meu carro. Falei, porra, carro? Que carro você quer? Falei, não, vocês me prometeram um carro. Falou, não, nós prometemos um carro para vocês se vocês fossem campeão. Falei, não interessa, eu quero o carro. E ele pensou que eu ia voltar no treino, eu não voltei. Então eles olharam e falaram, pô, o carro tá afetando o Negrão mesmo, vamos trazer ele de volta, né? Aí me deram um Fusquinha, bonitinho. Aí coloquei meu pai dentro. Fui pôr na garagem, deixei metade do carro lá fora. Então, quer dizer, só que eu não sabia dirigir. A primeira coisa que eles fizeram foi me dar o carro. Então a gente sempre sofreu com esse problema de arbitragem, de pressão do público para cima de árbitro, pressão do público para cima da gente, recebia vaia contra, porque jogar contra Palmeiras, contra Santos, contra Corinthians, você só vai receber vaia uma atrás da outra. A gente sofre desde 60, desde 50. Desde 50. Conversava com o Brandãozinho o tempo todo, o Brandãozinho, puta, como os caras roubam a gente, falei. Mas em 55 não teve jeito. Tentaram de todo jeito. Tentaram, mas não deu daquela lá. Acontece o seguinte, futebol é meio gozado. Eu vou te dizer duas coisas que eu estava pensando hoje. Você já viu o juiz torcedor do América, do Rio? Tu já viu o juiz torcedor da Portuguesa? Tu já começa por aí. Eu não vou além, mas vou falar por aí. Tá? Por quê? Na dúvida, o coração vai bater mais forte. Com certeza. Então é meio complicado, é meio difícil essa relação. Né? Hoje não, hoje tem televisão para cacete, o cara pensa 500 vezes antes de dar coisa. Naquela época não tinha televisão, não tinha nada. Ficava só no blá blá blá. Ele era o astro do time. E aí chegou, nessa época que eu estou te contando, quando chegou Leivinha, aí era só bicho todo domingo. Leivinha e Ivair na frente era um fuá. E ele foi de fundamental importância para mim em todos os sentidos. Pela amizade que a gente tinha e porque eu vivia junto com o Ivair. Quer dizer, então, e ele conhecia São Paulo como ninguém, né? Ele era o rei da Casa Verde na época. E para mim, então, ele foi deveras importante, não só como companheiro de equipe, mas também como eu brincava com ele, o tio Ivair, né, que às vezes eu chamava de tio Ivair, ele era mais velho que eu, mas era pouca coisa. E formou uma dupla diária que foi muito falada em São Paulo na época, que era Leivinha e o Ivair. Realmente os dois eram terríveis na frente. O Ivair usava 9 e não era essencialmente um homem de área. Ele se movimentava muito. Tanto é que ele e o Leivinha, eles compuseram uma grande dupla de ataque, devido à qualidade técnica dos dois, a facilidade de movimentação. Você observava de cima, tinha hora que quem estava mais adiantado era o Leivinha, e ele vinha de trás. E eles falavam, eles colocavam o Rei, botavam o Pelé e o Coutinho, contra o Ivair e o Leivinha. Faziam partidas espetaculares. E o ataque era Ratinho, Leivinha, Ivair, Paes e Rodrigues. Esse era o ataque, iê. Você falava para ele e pro Leivinha, vocês fazem gol, meu, sabe por quê? Que eu cruzava para vocês. Né? Você fala, tal. Leivinha, você é melhor cabeceador porque eu cruzava. Ivair, mas Ivair sempre fala, né, Rodrigão, nosso tempo aí, ó. Nosso time era bom, jogava, e era mesmo, ó, era Paes, Ivair, Leivinha, nossa, ali, ó,
Nós sabíamos o que fazia. A Portuguesa viajava, a gente conhecia o mundo. E eram todos garotos, a maioria. Quer dizer, imagina para mim a oportunidade de... A gente viajava muito pela Itália, para a Alemanha comunista, para a América Central, para o torneio de Nova York. A Portuguesa foi 2 vezes, né? Quando eu estava lá, foi 2 vezes. Então a gente viajava muito. E como o time era um time que se formou, um time muito jovem, né? muita garotada, a gente conseguiu esse entrosamento e dificilmente perdia alguma partida lá fora. Ia jogando e os molequinhos da Portuguesa ganhando todos os jogos, ganhando, foi ganhando notoriedade, visibilidade e assim foi. Olha, eu gostava de jogar contra os times grandes. Porque um dia eu estava ouvindo o Dida, que já era consagrado, o Pelé tinha sido reserva dele na Copa do Mundo. Aí conversando um dia com o Dida, o Henrique, esses caras vieram do Flamengo, eles falaram para mim, olha, quer se consagrar e meter gol contra time grande. E ele falou, eu ouvi. Fazia gol demais, né? Fazia gol mesmo, rápido, entendeu? Tinha tudo... Muito rápido, se colocava bem, muito inteligente, toque de bola fantástico, sabia fazer gol. E essa é a tabela, né? Que antigamente a gente fazia muito tabela, né? Ele tinha uma velocidade ímpar. Velocidade com a bola no pé e não era aquela velocidade que você toca na frente e vai, não. É a bola juntinha do pé. Essa que é a grande dificuldade. Tem grandes jogadores, como o Ronaldo, o Fenômeno, ele consegue levar a bola juntinho do pé. Que é difícil. Messi consegue. Alguns já não conseguem, mas esses têm essa coisa. Então, o Ivaí era assim. Não, olha lá. Bola não desgruda do pé do cara. O que é isso? É treino. Eu pegava na casa, no nosso barraco lá, fazia uma fileira de tijolos assim, né? E falava para ele, é driblar isso aqui. 1, 2, 3, chega lá e pá! A perna que chegar você bate. Volta com ela, bate. Pegava a bola, dava o drible e partia para cima. Ou então fazia tabelinha com o levo e ia para cima. Então era um jogador imprevisível também, né? Saía para um lado, saía para o outro. Pelo corpo dele na época, você não encosta nesse zagueiro, você chama ele. Põe ela aqui, balança o corpo dele. Na hora que ele sair de lá, touro bravo, você sai e deixa ele falando sozinho. Não vai jogar peito a peito, que você não aguenta. O cara com tanto físico não dá para você. Então você joga na malícia. Joga na... Mata ele e raça ela pro lado dele. Chamar ele, vem. Quando ele vier, você... Sabe que você tem mais velocidade do que ele? Todo mundo tem mais velocidade do que qualquer zagueiro. Zagueiro, ele vai pesado e você leve, você já castiga ele. Então, às vezes eu dava toque para ele. Porque eu caía no espaço, pisava na bola, tocava curtinho, tum, e ia embora. Se ela viesse certinho, eu ia embora. Mas eu tinha uma qualidade que era a velocidade e o drible, mais na velocidade. A torcida já até pelo porte físico dele, já o acarinhava e já o diferenciava dos outros. Depois, logo em seguida, ele foi convocado para a seleção brasileira. Então, quando vinha a convocação da seleção, olha, ponta esquerda, Paraná e Edu, meia esquerda, Pelé e Ivair, centroavante, Vavá e não sei o quê, Mazola e não sei o quê, já tinha tudo já colocado. Os jogadores jogavam para ser convocado por causa do prestígio. Quando eu jogava na Portuguesa, eu ia jogos da Portuguesa, o Ratinho é lá de Santa Catarina. O Ratinho era o ponta direita da Portuguesa. E aí, aquela intimidade já começou. Claro que eles eram mais, vamos dizer assim, tinha um nome mais do que eu. Então, aparecia no lugar, claro, via Ivaí, não sei o que, mas a gente estava com eles de vez em quando, batia papo, eles não tinha, era a humildade com você.
Aquela casa, que ele mora lá, São Manuel, bom. Ah, não, São Manuel, não vou mudar daqui não. Eu falei, eu vou ficar aqui, aqui é meu, vou ficar na Vila Espanhola aqui mesmo. Aí ele entrou naquela coisa de falar, não, disse, não pode. Você sabe o nível que o seu irmão está chegando? Não tem que morar em outro. Legal. Saí da Vila Espanhola porque a Vila Espanhola, o fogareiro lá não era mole, né? Mas quem me tirou de lá foi o dono dos Lenços Presidente, Jorge Marge. Quando ele foi morar no Jardim São Bento, de lá a gente vinha passar para cá, a gente vinha aqui passar, fazer o fuá por aqui. Porque é o costume, né? O costume. Você estranha pessoas. Não é estranho as pessoas, são pessoas diferentes que você não vê. O Jardim São Bento, você não vê pessoas uma semana. Então, a gente conhece, opa, tudo bem, bom dia, tudo bem. Mas fazer a farra, nós vinha para cá. Eu conheço o Ivaí, que ele morava na Casa Verde de Espanhola, e eu moro até hoje na Cachoeirinha. Então, de vez em quando, a gente trombava de carro assim, né? Ele tinha aquele carrinho pequenininho, o Carmanguia. Nós compramos, na época, o Carmanguia. A Honda era o Carmanguia, o carrinho esporte e tal, né? E a gente comprou, no mesmo local, 2 Carmanguia vermelhos. Olha só, no mesmo dia. E nós pegamos e saímos para festejar, para tomar uma cervejinha e tal, com o Carmanguia. Bom, tudo bem. Aí, na volta, fomos juntos até um certo lugar, aí ele foi para o Jardim São Bento e eu fui para o Tucuruvi. A gente se desviou e tal. No outro dia, no treino, eu cheguei para ele e falei assim, Sabiá, você não sabe o que me aconteceu, cara. Eu vou precisar de uma carona sua. Ele falou assim, porra, eu ia falar a mesma coisa para você. Eu bati o carro e ele bateu no primeiro dia. Olha só que coisa. Porque antigamente eles molhavam, a água era uma beleza, os caras da prefeitura molhavam, né, as ruas com a água, tudo isso. E eu fui fazer uma curva lá e o negócio deslizou e eu bati na porra do poste lá. E ele também teve um outro problema tal, quer dizer, não foi problema grave, nada com a gente. Você acredita que no mesmo dia que nós compramos o Carmanguia, eu fui pedir carona para ele e ele ia pedir carona para mim também, porque nós viemos sem o carro. Olha que barato, nunca tinha me acontecido um lance desse e nunca me aconteceu mais. Olha só. Primeira coisa que eles fazem hoje, eles pegam um salário de 2.000, fazem uma tatuagem de uma rosa aqui. Mamãe te ama. Porra. Verdade. Mamãe te ama, Jesus faz parte de tua. Todos eles com cada tatuagem do caralho. Não sei se ele falou isso para vocês, mas meu pai falava, cada um é cada um. Você vai trabalhar, isso aqui é seu. Trabalha para ter. Um dia ele me deu 20, era cruzeiro na época, me deu 20 cruzeiros. Olha, tem aqui, tal. Você tem dinheiro aí? Não. Ele tinha pegado o bicho lá, não sei o que lá. Falei, não, agora não, eu vou tomar banho, tal, vou numa gafeira aí e tal, não sei o que. Não. E meu pai viu, não. Você ganhou, é seu. Era as coisas mais difíceis. A gente sempre estava entrando no quintal de alguém para levar para casa. Entendeu? Então, a gente participava mais, tinha uma venda do seu Toninho muito boa para roubar doce. Então, tudo isso daí a gente fazia. Porque o mais apanhava era o pai. Deu muito trabalho. Rapaz, daqui a pouco, cadê o fulano? Sumiu. Só vinha à noite, cheio de barro, cheio de não sei o que lá. O pau tá comendo lá em casa, a turma vai te pegar lá. Eu avisava ele. Ele sempre andava comigo por causa disso. Porque
Você chega devagar lá. E o velho tá pondo fogo lá. Mas sempre. Tá tudo certo. Ia chegar aquela risadinha dele lá, tá tudo certo, tudo bem. As pessoas que ficam perto dele estão sempre rindo, né? Porque ele é contador de piada, ele é detalhista, ele consegue contar casos de todas as pessoas que ele encontra, ele vai contando um caso e é uma pessoa muito alegre. O que eu posso dizer? Sempre foi um garotão, né? Para a gente, sempre foi considerado um garotão, né? É uma pessoa extremamente alegre. Assistir um jogo de futebol ao lado do Ivair é um outro espetáculo. Eu adoro, eu de vez em quando assisto os jogos com ele, eu adoro as piadas que ele tem, porque ele é um verdadeiro humorista. Brinca com os jogadores, com as jogadas, é um espetáculo. Se o Pelé jogasse hoje, ele estava sem joelho. Porque os caras fazem gol, fica de joelho, fazendo assim aqui, ó. Ele ia ficar sem a rótula do joelho. Oh, tá brincando. E o Ivair é um palhaço, né? Então, já conheci o Ivair desde a época do Juventus. Que a gente jogava contra eles, né? Eles tinham um time muito chato e tal, ele, Servilho, pessoal. Quando foi a convocação daquela seleção paulista para disputar o brasileiro, o Ivair estava. E a amizade veio do nada. Você todo dia ali, tomando café e tal, e ele estava sempre com a gente. Até a gente falava, tão logo termina esse torneio aqui, esse campeonato aqui, pode esquecer porque o Ivair vai junto com a gente, vamos levar ele na mala e não sei o que lá. Porque antigamente era gostoso, tinha essas seleções paulistas, jogava contra o Rio, contra o Sul, né? Havia essa brincadeira que era agradável, agora não tem mais tempo, parece. Né? Era uma seleção boa. Quando nós fomos campeão, seleção paulista, meu amigo, fomos jogar no Maracanã, tinha 130 mil pessoas. Metemos 3 nos caras. O crioulo veio feliz da vida. Nós viemos felizes. Chegou aqui, foi cada um pro seu time. Mas não que a sua convocação para a seleção paulista era a convocação da seleção brasileira. Isso daí acontecia normal. Naquele tempo, a seleção brasileira, ela era muito rachada. Era uma briga política regionalizada, São Paulo e Rio, a ponto de termos uma convocação, não me lembro bem o ano, feita de uma forma salomônica. 10 paulistas, 10 cariocas, 1 mineiro e 1 gaúcho, 22, para satisfazer todo mundo, não ter briga de 13 para um lado e 11 para o outro. Então, isso acontecia. Então, politicamente, a seleção brasileira era muito difícil. Então, grandes talentos, como o caso dele, não tiveram grandes oportunidades e quando essas oportunidades surgiram, elas foram poucas e sem nenhuma paciência para esperar o retorno do jogador. Eles queriam sempre o retorno imediato e tudo com uma certa má vontade. Para jogar na seleção naquela época, primeiro a concorrência era muito grande, né? E também na posição dele. Do meio campo para frente, não faltava craque no Brasil. Então essa já era uma dificuldade. Outra dificuldade, ser um jogador da Portuguesa de Desportos. Não tinha força política da imprensa, de presidentes como o Vadielu, por exemplo, que quase botava a CBD abaixo toda vez que não tinha ninguém do Corinthians. Chegou a dizer que o Ney era 1000 vezes melhor que o Pelé, defendendo convocações. O Ivair não tinha isso a seu favor, né? Terceiro, não jogava no Rio de Janeiro, jogava em São Paulo. Todo mundo sabe da força política em relação à antiga CBD ser no Rio de Janeiro. Era uma época mais complicada para colocar um jogador de um time de São Paulo com menos destaque na mídia, como era, e até hoje é a Portuguesa de Desportos, do que se fosse no Rio. Né? E eu acho que dentro desse contexto, ele até era muito lembrado, se não em número de vezes, mas pela crítica. Né? Ele era considerado um jogador sempre selecionável
numa época em que, infelizmente para ele, você tinha meia dúzia de times de selecionáveis. Você só tinha um jogador que não tinha concorrência, que era o Pelé, o resto tudo teu. Quantas vezes eu joguei machucado para não deixar o outro jogar, mesmo eu sendo campeão do mundo já, essas coisas todas, porque era, graças a Deus, naquela época você tinha 10 meias, não era um. Hoje nós não temos um, né? Mas antigamente você tinha 10. Fomos para o Rio de Janeiro, 47 jogadores. Como é que você ia escolher se na ponta direita você tinha Paulo Borges, Garrincha, centroavante você tinha Coutinho, você tinha Vavá, você tinha Alcindo, você tinha... Pô, tinha um bando, cara. Então eles falaram, não, vamos convocar todo mundo e vamos tirando. 2 Copas, ele foi injustiçado, que não é crítica, é crítica do povo inteiro aí. Só falava, né? O pessoal falava. Na época tinha um jornalzinho, o Esporte, jornalzinho assim, igual esse da Folha que sai agora, igualzinho ao... Ele só Esporte. E ele estava sempre injustiçado, sempre foi injustiçado. Para ter jogador convocado na seleção, precisa usar determinados argumentos. Sabe que o Jair da Costa era um grande jogador, mas a CBD de então não queria convocá-lo. Então os homens da Portuguesa levaram o assunto para a superstição, dizendo que em qualquer coisa tinha que haver um jogador da Portuguesa para a nossa seleção ser campeã. Então, falavam em 58, falavam em 58, depois 62 foi o Jair. Mas depois esse argumento se esgotou e a Portuguesa, eles não davam oportunidade aos jogadores que eles mereciam. E eu vendo hoje, os jogadores de hoje, os craques de hoje, eu digo que o Ivair seria titular absoluto de qualquer seleção que se organizasse. Ele merecia estar na seleção com mais presença do que teve. Porque, não querendo menosprezar os amigos que estavam jogando no lugar dele, né? Mas eu acho que ele era mais jogadores do que os que estavam jogando no momento. Então, ele acho que merecia ter melhor oportunidade no futebol a nível de seleção. E aí ele acaba cortado, vitimado mais pelo excesso de jogadores e de jogadores de qualidade em posições específicas. E para ele nem tchum, ele entregou a roupa e já enrolou minha mãe, já saiu para cá e já... Eu sei que ele não gostava de jogar na ponta esquerda, mas talvez se ele tivesse optado pela ponta esquerda, a vida dele não fosse tão difícil. O Ivair era o centroavante titular da Portuguesa. Aí a Portuguesa contratou, junto ao Flamengo, uma dupla de atacantes muito experiente, aliás, de nível de seleção brasileira. Os dois jogaram na seleção do Brasil, o Dida e o Henrique. Então, como é que o Aimoré ia fazer? Veio uma dupla muito boa e o Ivair precisava jogar pela sua qualidade. O Aimoré não teve dúvida. Percebendo o talento dele, a qualidade que ele tinha, ele deslocou, entre aspas, o Ivair para a ponta esquerda, deu a camisa 11 para ele. E isso gerou uma polêmica muito grande. O próprio Ivair, nas entrelinhas, manifestava um certo descontentamento com aquilo, que o Aimoré era um treinador extremamente inteligente, que montou um time que tinha um excelente padrão de jogo, e ele entrou como um falso ponta esquerda, porque ele era muito versátil. O Aimoré entrou, tirou ele do meio, papou para a ponta esquerda. Eu não gostei, não falei nada, porque eu não mando no time, né? Porque eu acho que o cara está acostumado a jogar aqui, ele não pode jogar aqui. Aqui ele tem todo o campo para ele ir. Aí tiraram ele, foi para a ponta esquerda, foi o melhor ponta esquerda do ano, aí foi não sei o que, ponta esquerda melhor do... E agora? Eu vou ficar quieto, não vou falar mais nada, né? A gente trombava mesmo porque ele me colocava muito de ponta esquerda, cara. E eu não gostava da ponta esquerda.
Mas ele me colocava de ponta esquerda, porque num ponto ele achava que eu facilitava a escalação, porque eu era rápido, entendeu? Eu batia bem com as duas pernas. Então, naquilo que ele estava querendo, eu facilitava ele, porque ele colocava mais um atacante. Só que eu não gostava. Tem pessoas que nascem adiantadas no tempo, se adiantam ao tempo. Uma dessas pessoas era Aimoré Moreira. Ele se adiantou no tempo. Então, os treinadores daquela época não tinham toda a parte tática que tem hoje, né? Então, se você vê hoje, por exemplo, o Neymar é um atacante. E o que ele joga? Ponta esquerda. Foi isso que o Aimoré pensou na época, né? Vamos colocar o Ivair desse lado de campo, porque ele como ele é rápido, ele ameaça que vai para lá, entra em velocidade para cá e pumba, chuta de curvinha no gol. Mas em vez dele conversar isso com o Ivair, não, ele pôs na cabeça dele, mas não passou para o atleta. Então o Ivair fala, não, ele está me jogando na ponta esquerda, caramba, eu sou centroavante, ele não joga na ponta esquerda. E não era, era um atacante jogando pela esquerda. Se o Aimoré pensou, mas não conversou com o atleta, não explicou para ele, não tinha muitas explicações, ele só colocava a gente e mandava voltar, vir, fechar, mas não dava detalhes. Talvez foi isso um pouco a falha dos treinadores da minha época. O Aimoré era meio coisa assim, queria ensinar o jogador a matar a bola no peito, e coisa, aquelas bolas pesadas, né, de areia, matar no peito, sabe? Tem uma história, aproveitando, que diz assim, mas aqueles jogadores daquela época não jogaria hoje. Jogava assim. Jogava porque um Garrincha, por exemplo, eu tenho um amigo que ele fala, ele não fazia aquilo que ele faz, hoje ele não fazia, porque também ele ia ter uma preparação melhor, né? Ele jogando hoje, a preparação era de hoje, né? Não era de antigamente, então ele ia ter mais condições ainda. Porque a gente entrava para jogar, a gente entrava para jogar mesmo, não tinha esquema de beijar a câmera, sair correndo e um beijinho na câmera. Não tinha, não. A gente entrava para jogar. Hoje é mais de 21 câmeras que os caras colocam aí, né? Antes não. Antes você estava brigando com um cara aqui, o atacante sair na mão aqui e a bola correndo. Hoje o juiz não está nem vendo, sabe? Hoje não. Hoje você encosta no cara, aí o cara tá errado, Aí, pô, teve escanteio, pô, eu moleque, pô. Devia ter aqui 17. E eu tô ali e tal. Só que ali dentro da área, naquele quadrado, só tinha nego leão. Só nego de nome. Aí o Dida me chamou. O Dida falou, vem aqui. Aí eu fui lá. Aí o Dida falou assim, quando o Almir correr para a bola, você passa a mão no Altemar. E ele vai ficar, aí a gente vem e faz o gol. Aí eu fiz assim para ele, legal, tal. Eu fiquei atrás do Altemar. Estou ali atrás do Altemar, tal, aí o Almir, ele correu e se arrependeu e ele voltou. Meu amigo, eu tive um tapa. Que eu olhava para a torcida, parecia que a torcida estava me vaiando. O ouvido fazia mas ele pegou tão bem. E isso hoje, os caras do Palmeiras lembram tudo. Os caras do Palmeiras, qualquer negócio, falam para mim, eu vou chamar o Altemar para você. Levei um tapa. Aí o Dida chegou e falou para mim assim, burro. Era quando o Dida bateu na bola. Eu falei, pô, o Dida parou. Na hora que o Dida parou, ele estava preparado mais que eu. Aí tá bom, tá legal, vamos embora. Vai ter mais Palmeiras, né? Aí teve outro jogo do Palmeiras. Teve outro jogo do Palmeiras, eu levei ele pro canto, travei a bola e fiz assim para ele. Ele virou para mim e falou, é melhor você sair que eu vou te matar aqui dentro. Pô, eu olhei para ele, ele falou, fica para tu ver. Eu continuei no campo. Continuei no campo, porque ele sabe o que ele me fez. E ele fez certo, né? O trouxa fui eu. Então, antes usava isso daí, cara. Antes você
Você estava dentro da área, olhava para o cara e pisava no pé do cara, o cara, pá, você vinha em caixa. Tinha tudo uma malícia. Então, tudo era usado. Não é que o nosso futebol do nosso tempo era bom. A gente era ótimo. Para a profissão, nada melhor. E para o nosso ego, né, que todos nós somos vaidosos, eu não aceito o vaidoso ao extremo, porque aí para mim é doença. Agora, todos nós somos vaidosos, nós queremos, na minha profissão, nós queremos ser vencedor. Você tem que buscar sempre crescer na sua profissão, em qualquer profissão. Eu não estava afim de sair, né? Eu e Leivinha gostava da Portuguesa. Eles só venderam a gente para o negócio do estádio. Porque a Portuguesa, pô, tinha um estádio lá que, se você sentasse errado, você caía lá embaixo. Era mais para arrecadar o dinheiro, para poder investir, e não pagava o salário tão alto que teria que pagar, né? Então, vai sempre tirando garotos, tirando garotos. O Zé Maria veio de Botucatu, ninguém sabia quem era o Zé Maria. O Leivinha veio de Lins para cá, ninguém sabia quem era o Leivinha. E outros, eu estou pegando alguns assim, senão vou ficar falando aqui até amanhã. Então, é o caso dele. Então, esses jogadores, eles vinham para cá, mostravam serviços, mostravam que realmente eram craques, bons de bola, chamava a atenção dos outros. Os clubes grandes o queriam. Era Corinthians, Botafogo, Palmeiras, todos esses grandes clubes queriam o Ivair. Todos. E faziam disputas, até que o Vadielu resolveu tirar o dinheiro do caixa. Nós fomos na sala do homem, né? Nós fomos na sala do homem. O homem virou para a gente e falou, não, vocês vão ser vendidos porque a gente tem que construir o campo. Nós não podemos segurar vocês aqui, sendo que está tendo proposta. E quando ele saiu, embora fosse uma transação de altíssimo valor, mas me parece que a Portuguesa tinha lá as suas necessidades financeiras em termos de obras, precisava de receita para dar sequência em algumas obras e tal, a Portuguesa acabou abrindo mão do Ivair, fez lá um acordo com o Corinthians, né? E ele acabou se transferindo. Então, ao contrário do que a gente vê hoje, né, a distância entre Corinthians e Portuguesa não era tão grande. Eu diria até que na época dos bons times da Portuguesa, dos quais o Ivair tomou parte como protagonista, a Lusa muitas vezes esteve mais próxima de chegar ao título do que o próprio Corinthians, né? Houve anos em que o time da Portuguesa era melhor que o time do Corinthians. O meu começo no Corinthians foi bom. Entrei, meti gol. A Portuguesa deu azar que foi o primeiro jogo contra mim. Foi 2-2, eu meti os 2 gols na Portuguesa. E fui rodando, fui jogando. Mas como era o reizinho, né, ainda era um pouquinho superior a ele, né? Então eu falei, ó, eu vou apresentar o príncipe, né? Embora no tempo de Lusa ele tenha sido o príncipe por seu futebol maravilhoso, no Corinthians ele jamais justificou o apelido, né, por uma série de motivos. Primeiro, acho que mais por culpa do próprio Corinthians. O Corinthians que o Ivair encontra no segundo semestre de 69 era um Corinthians traumatizado, há 15 anos sem nenhum título importante, né? Havia acabado de perder um campeonato paulista que liderou de ponta a ponta, mas por causa daquelas coisas que só aconteciam com aquele Corinthians da época, o time ficou traumatizado com a morte de 2 jogadores, o Lidu, lateral direito, e o Eduardo, ponta esquerda, num acidente de automóvel. Aí o time cai vertiginosamente no Paulista, acaba ficando em último no quadrangular decisivo, para o qual havia se classificado em primeiro, com larga vantagem, né? O título fica com o Santos do Pelé, o tricampeonato. E aí se dá a transferência para a disputa do Robertão, que era equivalente ao atual Campeonato Brasileiro, no segundo semestre de 69. A época nossa do Corinthians, por exemplo, os caras contratavam aquele monte de craque para ver se era campeão. Tive o Flávio, o Ney, né? Teve jogador mais o Ivair. Realmente era o jogador, pela característica dele, a minha, a gente se casava. Vamos dizer, porque não precisava eu estar procurando o Ivair para jogar. Não precisava eu levantar a cabeça para ele. Ele já sabia que eu ia tocar e eu já sabia que ele estava lá.
Então a gente, quando eu dominava, eu já sabia o que ia fazer e ele já sabia o que eu ia fazer. Então isso é que acho que é importante no futebol, né? Não é que hoje você para, o cara pensa 2 horas para passar uma bola, aí não vai passar bola para ninguém. Mas então antigamente tinha esse lado, só de olhar a gente já se conhecia. E facilitava para mim e para ele. Ele pegou a bola e tum veio, eu corri aqui pro canto e voltei pro meio. Aí ele tum pra mim. Aí eu toquei e saí correndo. Quando saí correndo, saiu a defesa do Santos todinha atrás de mim. Aí ele deu um drible, deu 2, que tinha de crioulo do Santos caído dentro da área. E ele até hoje, ele fala, aquela tabela nem Pelé fazia. Foi um jogo que nós jogamos contra o Santos, empatamos 1-1, aí choveu muito, teve um jogo de portões abertos. Até eu fiz 2 gols, nós ganhamos de 4, eu fiz justamente uma tabela com o Ivaí, 71. Que eu ameacei bater no... toquei, ele me tocou na frente, eu ameacei bater no gol, aí deu uma travada e fiz o gol. E eu quando faço aquela avaliação de que o Ivaí jamais repetiu no Corinthians as grandes atuações de Lusa, de príncipe que ele era, na verdade cometo uma injustiça que gostaria até de retificar aqui, né? Esse jamais é um pouco pesado. Logo na chegada do Ivaí, ele participa de uma grande campanha do Corinthians no Robertão de 69. Ele vem por um valor bastante alto para a época, é um dos poucos reforços em nível de seleção brasileira que são trazidos para dividir aquela carga pesada com o Rivelino. Né? O Rivelino durante muitos anos continuaria sendo o craque solitário do Corinthians, o Corinthians chegaria a mais de 22 anos sem o título. Quando o Ivaí chega, o Corinthians está indo de 15 para 16 anos sem o tão sonhado título. E o primeiro campeonato que o Ivaí disputa pelo Corinthians, aquele Robertão, também chamado de Taça de Prata de 69, foi uma grande oportunidade de virada. Aí fiquei um bom tempo, o Dino Sani como meu treinador. Aí o Dino Sani como meu treinador fui bem. Por que eu fui bem? Porque eu tive com o Dino Sani na seleção, os dois como jogador, e o Dino Sani sabia da maneira que a gente jogava. E era um time ajeitadinho, numa primeira fase de todos os times do Brasil jogando contra todos, essa equipe só perdeu 2 jogos. Perdeu um jogo para o Grêmio em Porto Alegre e perdeu um clássico para o Palmeiras com um gol do Ademir da Guia. E esse time vai para o quadrangular final de 69, com o Ivair e Rivelino brilhando juntos, como o primeiro colocado daquele campeonato. Contra Palmeiras, o Botafogo do Rio de Janeiro e o Cruzeiro de Belo Horizonte, já do Tostão e do Dirceu Lopes. Houve uma mudança de regulamento. Pelo regulamento, esse time teria que fazer um jogo só fora do quadrangular, que seria o jogo com o Palmeiras, e, portanto, faria os outros 2 em casa contra Botafogo e Cruzeiro. A CBD, no entanto, mudou no meio do caminho para que o Corinthians não fizesse, enfim, os 3 jogos em São Paulo. Isso foi decisivo para a sorte daquela equipe que vinha tão bem. O time começa com um 0-0 contra o Palmeiras, em que o Leão só não fez chover, um então jovem Leão, ganha do Botafogo do Rio na segunda partida e vai para a última rodada jogando em Belo Horizonte contra o Cruzeiro, dependendo só de si para ser campeão. Isso é uma coisa muito importante na história desse jejum do Corinthians, porque durante 23 anos até a final com a Ponte Preta em 77, ou durante 20 anos até a final de 74, que foi perdida para o Palmeiras, o Corinthians só teve 2 oportunidades de ser campeão se vencesse um jogo. Em 57 contra o São Paulo, no Paulista, e nesse jogo em Minas, contra o Cruzeiro. Portanto, um time em que o Ivair estava presente, junto com o Rivelino. O Corinthians toma o primeiro gol, logo de cara, empata, acaba perdendo por 2-1. Como o Palmeiras vence o Botafogo em São Paulo, o Palmeiras acaba campeão brasileiro, campeão do Robertão, o Cruzeiro acaba vice-campeão e o Corinthians, apesar daquela campanha muito boa e podendo ser campeão até a última hora, acaba só com o 3º lugar. Então é um resultado aí que eu acho que foi um divisor de águas na vida do Ivaí no Corinthians. O torcedor sabe quando você procura, você faz, você perdeu, faz parte do jogo. Então o torcedor corintiano nesse aspecto sempre esteve do nosso lado. Claro, a pressão existe,
a cobrança existe. Cada jogo que a gente jogava no campeonato, por exemplo, paulista, cada jogo que você ia fazer, parece que era uma final de campeonato. Ainda não existia a bola de prata da revista Placar, que só seria criada no ano seguinte, 70, mas eu tenho certeza que se existisse, o Ivair, pelo futebol que ele jogou naquele Robertão de 69, seria um candidato ao prêmio. O Corinthians contratou o Aimoré. Aí a primeira coisa que o Aimoré fez foi me tirar. Foi quando eu comecei a trombar com ele e fui para o Fluminense. O Zagallo tinha interesse no Ivair. O Zagallo, ele na época, ele tinha uma concepção de futebol moderno, onde um jogador como o Ivair se encaixava muito bem. Aí citaram, né? Meu pai chegou a falar o nome dele, falou, o cara é bom, jogou comigo, é gente boa, é parceiro, é amigo, é alguém que pode fazer parte da equipe para somar, então foi um peso ali. Quando ele sai para o Fluminense, ele repete aquele caminho dos jogadores que tiram um peso das costas, né? Flávio, Rivelino, Galhardo, todos com direção às Laranjeiras. Sente-se ali um baque, né? Um choque térmico em relação, não havia a mesma pressão, não havia até o mesmo fanatismo da torcida corintiana, né? O torcedor tricolor estava mais acostumado a conquistas e ele aí pôde exibir o seu futebol. Eu acho que era um clube, o Fluminense da época, era um time mais propenso para jogadores técnicos como ele. Quando ele chega na sede do Fluminense, ele dá uma declaração muito bonita, prometendo para a torcida do Fluminense confiar nele, que ele ia fazer o máximo possível para se entrosar com os companheiros, que ele ia dar o máximo de si, que ele ia suar sangue. Na época até ele foi trocado pelo Samarone, que era um ídolo da torcida tricolor, né? Ele era o Samara da Sans Penha, como dizia o grande Nelson Rodrigues. E o Samarone participa ativamente desses títulos de 69, de 70. Então é um cara virtuoso, estilista, é um cara que mora no coração do torcedor tricolor. E é nesse contexto que o Príncipe chega às Laranjeiras. Ele jogava no Fluminense, eu tinha incumbência de marcá-lo, né? Ele, Samarone, era um time enjoado, encardido, pra cacete. E eu me lembro que o único gol contra que eu fiz foi no chute do Ivair. Da intermediária, ele bateu na bola e eu costumava esticar a perna. Costumava e sempre dava certo. Naquele dia não deu certo, né? Nós perdemos o jogo 3-1, nem esqueça, 3-1 o jogo. Porque aquilo ficou marcado em mim. A torcida é diferente, sem dúvida. Mais light. E o futebol carioca é mais light, né? É mais descontraído, não é tanta pressão como existe em São Paulo, né? Porque o torcedor paulistano já vai ao estádio já nervoso. Não é que nem no Rio. O Rio o cara sai da praia e vai para o estádio. Se eu sair do Brasil, vai para o estádio. Aqui não. Aqui o cara praticamente sai do trabalho, já com a família da mãe, já vai com aquelas neuros na cabeça, já vai a cobrança. E o Rio tem aquele lado mais descontraído mesmo, né? Porque o Ivair veio com essa sede enorme de conquistar o seu primeiro título como profissional. Era um terceiro grande clube que ele jogava e ele, com 26 anos, ainda jovem, mas com 26 anos, o Ivair sentia que era o momento. Era o momento dele, estava num grande time, num grande clube, treinado e prestigiado pelo técnico campeão do mundo, pela seleção brasileira, Zagallo. Então era tudo favorável. O Zagallo, que era treinador do Fluminense, ele era meu amigo. Tinha jogado comigo na seleção também. Só que eu era bem mais novo que eles. Aí o Zagallo me puxou para o Rio de Janeiro. Fui para o Fluminense, primeiro ano foi campeão. Foi em 71. O treino tinha acabado, o recreativo tinha acabado, o Ivair sai do campo, vai na rua de Álvaro Chaves, na calçada, aquele climão, né, de sábado, véspera de decisão, e ele vai procurar uma bandeira do Fluminense num vendedor ambulante para comprar de presente
para o Zé Pretinho. Zé Pretinho era o pai, o apelido do pai do Ivair, seu José Ferreira, que sonhava com o momento de ver o filho com uma faixa de campeão no peito. E o Ivair vai, sai, compra no vendedor ambulante, compra uma bandeira do Fluminense e declara: eu tenho que comprar essa bandeira agora porque amanhã, depois, a gente conquistando a nossa vitória, nossa santa vitória, essa bandeira vai sumir. Que o Botafogo tava tipo, já ganhamos, né? Já tinham inclusive comprado faixas. Chegaram a tirar fotos, saiu acho que no Jornal dos Esportes, que era na época o jornal que falava de futebol. Chegaram a bater fotos com a faixa, já somos campeões. Tinha o Carlos Alberto, tinha o Brito, tinha o Paulo César Caju, chamavam de Selefogo. Chegou na final, o Botafogo jogava pelo empate. Aí teve um escanteio. Faltava meio segundo para terminar o jogo. O Marco Antônio quase jogou o Birajara no fosso, né? Aí metemos 1-0 nos caras, ganhamos, fomos campeão. O Nelson Rodrigues, naquela época, ele diz que é o título mais sofrido e mais importante da história do Fluminense. E o Ivair tem essa glória, essa honra, depois de receber a faixa de campeão das mãos de Nelson Rodrigues. Foi campeão lá, recebeu essa faixa aqui, ó, campeão de 71. O Ivair tem um espaço importante na história do Fluminense. 72, ele já não vai ter, ele vai ter algumas contusões, já não vai ser um ano tão brilhante. E ele vai para o América. O América era um time massa, o América era de Pompeia. Pô, Pompeia, Djalma Dias, Canário, Alarcon, Amaro, né? Era um time de futebol. E os tempos vão passando, vindo Colho. Vou ver um pouquinho da nossa geração, que deu também muito trabalho. A América antes tinha conquistado a Taça Guanabara, né? Eduardo, Edu. Depois teve a época de Ivo, Flecha, esse pessoal todo. Então a América sempre teve bons times. Depois foi decaindo. O América no Rio era igualzinho a Portuguesa aqui. Chegou um ponto que era grande, depois começou a avacalhar. Edu, Jeremias, Tadeu Risse, ele, Sarão. O Edu jogava mais do que o Zico. Você chega em qualquer lugar do Rio de Janeiro e pergunta. É que o pai do Zico falava só do Zico. O futebol é o seguinte, você tá no Corinthians, jogou no Corinthians, jogou no Fluminense e tal. Aí você vai caindo. E quando você chega no América, já não é aquele sonho que você poderia imaginar que você podia ir para um Flamengo. Né? E como no América não recebia, o Fluminense sempre pagou em dia, é evidente que o cara não vai satisfeito. Mesmo em situações dessas, ele estava sempre sorrindo. Estava sempre divertindo o pessoal. Né? Está sempre divertindo o pessoal. Essa é a diferença do Ivair. O América fiz o que tinha que fazer e... Em 73, novamente, o Ivair tem uma participação menor também, mas tem uma participação importante, jogando alguns jogos pelo Fluminense, no título também de 73, que é o segundo título que o Ivair conquista como profissional. Aí o tempo já começa a ser igual, como o Vampeta fala. Você começa uma história, aí ela começa a repetir, já começa a ser igual. Você é campeão pela segunda vez, a sua motivação já não é mais aquela. Então, começa a ser tudo igual. Era muito comum dirigentes de vários clubes do Brasil estarem de olho em tudo que acontecia no Fluminense. Então, interesse por jogadores do Fluminense dava um sinal de prestígio para os elencos dos diversos clubes do Brasil. Porque o América estava me querendo. E eu achava que o Paysandu era mais sossegado. Então eu peguei e fui para o Paysandu. Meu pai era para jogar em Portugal, quando ele foi para o Paysandu, mas minha mãe, pela distância a Portugal e Belém, preferiu, né, no final de carreira que ele fosse para Belém para ficar no Brasil.
Naquela época, porra, os caras batiam mesmo. O Givanildo, esse que é treinador, o Givanildo foi o maior volante que eu conheci. Ele tirava a bola de você sem mexer em você. A marcação sempre teve, né? Os zagueiros viris, né? Mas que não ia na bola mesmo. Zagueiro, então, tem vários que jogaram para trás aí. Esse lance de volante, que era a minha posição, mas eu fui um volante que se dá a palavra de clássico, né? Eu não dava pancada em ninguém. Eu tinha uma facilidade muito grande de antecipar, né? De chegar antes na bola. Eu tinha uma visão muito boa de jogo. Então, a prova é que era difícil eu ir para o choque. Futebol bom, campeonato lá é bom, só que o couro come. E é aquele campeonato do Nordeste que eles fazem lá, cara. Eles misturam tudo. Você olha, está jogando contra o Santa Cruz, Náutico, e você olha e a torcida vai, né? Tinha sim bons públicos, era, né, até bom porque era aquela tranquilidade, não existia o que existe hoje em termos de confusão, torcida organizada. Liga a televisão, jogo do Santa Cruz é o Maracanã. Não é ruim jogar naquela área lá, não, é bom. Eu gostei do tempo. O grande marco da popularização do futebol, do soccer nos Estados Unidos é o Pelé. O Pelé ele chega a encerrar a carreira no Santos em outubro de 74, quando ele se despede na Vila Belmiro contra a Ponte Preta, abrindo os braços, ajoelhado no gramado da Vila. Ele está se despedindo do futebol em si, não só do Santos. E aí, quando se organiza a Liga Americana, e principalmente o New York Cosmos, o Pelé é chamado de volta, ele recebe uma proposta para voltar ao futebol. E aí ele reconsidera o fim da carreira e passa a ser jogador do Cosmos até 77. E um time que tinha ele, Beckenbauer, Carlos Alberto Torres, era uma seleção internacional, né, de estrelas, daí o nome Cosmos, né? O Ivaí foi um desses pioneiros. São um dos pioneiros a tentar mostrar o que era o soccer, não só para os Estados Unidos, mas no caso dele, para a América do Norte. E aí os caras me viram jogando, né? Que eles tinham o tape de todo mundo. Então eles me viram jogando. O Bruce Thomas veio aqui, acertaram tudo direitinho comigo, me deram um cala-boca bom. Eu já estava com o saco cheio daqui. Aí peguei no Fluminense, conversei com os caras e fui embora. Os caras liberaram para mim, legal, para mim ir embora. Aí peguei e fui embora. E foi um dos primeiros também, o jogador mais conhecido, né? Porque tinha muitos brasileiros lá, mas não eram jogadores conhecidos. Como tinha na Espanha, na segunda, terceira divisão, alguns jogadores daqui brasileiros e tal, mas que não eram jogadores conhecidos. Primeiro ele foi, né, para conhecer tudo, e depois a gente foi para o Canadá. Aí morava no mesmo prédio eu, o Eusébio, com a família dele, e a mulherada se juntava ali e a gente ia treinar, tranquilo. Elas iam para o shopping, fazia tudo. Olha, tem que aprender, né? Mas foi o básico, né? Com um sotaque bem carregado, mas conseguia se virar, conseguia falar do jeito dele e ser entendido, e basicamente ser entendido no futebol, né? Não chegava a ser um inglês Joel Santana, bem melhor que o Joel Santana, tanto meu pai quanto a minha mãe, né? Mas eles tinham que ser entendidos e se virar. O clube também tinha outros brasileiros, tá? Tinha uma comunidade hispânica forte, tinha um jogador que era argentino, o Rildo brasileiro e alguns outros jogadores brasileiros, né? Então a adaptação também facilitava por conta disso. Apuro você passa, né? Você vai para um restaurante e pede uma comida pelo cardápio, aí você mostra, a menina pega e fala, mas é isso mesmo que você quer? Eu falei, é. Quando me trouxe foi uma confusão. Ele esteve, né, no Canadá,
Mas a gente só tinha notícias dele assim através de amigos que chegavam e falavam, ou quando a gente ia jogar mais próximo de lá, falavam, olha, nesse time aí que está a 20, 50 quilômetros daqui, está jogando o Ivair e tal, não tinha quem não conhecesse. Fomos campeão, primeira vez fomos campeão, a segunda vez. No inverno é que a gente jogava showball, porque o inverno lá é muito forte. Então eles relacionaram a rapaziada e aí nós começamos a treinar para o showball. Eu me lembro que o Ivair foi um dos introdutores aqui do Futebol Society, né? Ele que trouxe tudo isso lá do Canadá, dos Estados Unidos, né? Indoor, né? Ele que trouxe, praticamente foi ele que trouxe quando ele veio depois para o Brasil em definitivo. Parei lá porque você chega também numa faixa de idade que você, não é que você tem o interesse em parar, entendeu? É que você cansa, cara. Porque o futebol só não cansa para quem não tem nome. Porque quando você tem o nome, o futebol te cansa. Tem aqueles caras que enchem o saco, tem aqueles que são legal, tem o cara que passa para você, pô, você não jogou nada ontem, aquele negócio total. Tem aquele papo estranho. Mas o futebol, para quem tem um nome mais ou menos, é complicado. O Milionários, esse Toledo, o Toledo que era o dono do time, uma pessoa fantástica, já falecido e tal, ele era porteiro da Bandeirantes, porteiro da TV Bandeirantes. E chegou uma época de fim de ano, eles resolveram fazer um jogo. Cismaram de fazer um jogo. Vamos fazer um jogo entre os funcionários e tal, não sei o que lá. E o Toledo tinha muito contato com ex-jogadores, porque os jogadores iam lá para participar dos programas, né, da hora do almoço ou de noite, e o Toledo fazia amizade com eles. Ele apareceu com essa seleção no jogo. Aí foi um estouro, né? Durante o almoço, o churrasco, tal, todo mundo comentando, pô, podia se montar essa seleção para sair aí fazendo jogos e tal, não sei o que lá. Então você não tem compromisso, você vai lá, brinca, pega a sua graninha, toma a sua cervejinha, dá risada, se diverte, morre de rir e você continua sendo grande. Era muito legal. Era legal porque era só palhaçada, muito assédio, porque eles tinham acabado de se aposentar e eram craques que até hoje são assediados, né? E eles tinham acabado de jogar. Então meu pai tinha jogado, voltado há 5 anos, né? Djalma Dias, Ademir da Guia, né? Tá todo mundo ali recém encerrada a carreira, craques que até hoje param cidades, né? E era, pessoal, você tá com o boleiro, é engraçado. Era legal, porque você revia os amigos, né? Brincadeira, uma coisa saudável. Sempre o ônibus dos Milionários passava, eles se encontravam na TV Bandeirantes, tá? Que era o Toledo que organizava, ele era da TV Bandeirantes, estava encontrado na TV Bandeirantes. Meu pai era muito mala, já na época, então o ônibus vinha em casa. Então a TV Bandeirantes pegava todo mundo, no meu pai, no caso, ia em casa. Aí parava o ônibus em casa de madrugada, aquela gritaria, os vizinhos saíam, descia um, vai, não sei o quê. Aí saía todo mundo, então era muito legal. Eu ia viajar e me divertia demais. A gente ia para o interior, o Garrincha ganhava meio boi, porque o cara gostava do Garrincha. O Garrincha ia almoçar na casa do prefeito. Aí o homem abria um boi lá e dava metade pro Garrincha. Você via coisas inacreditáveis. Então a gente só dava uma risada, porque o que o Mané ganhava de presente era brincadeira. Fomos jogar em Serra Pelada. Chegamos em Serra Pelada, olhamos, devia ter umas 50 mil pessoas subindo aqueles barrancos. Quando nós fomos jogar contra os caras, o Paulo Borges ganhou um crucifixo assim, de ouro, porque o cara era corintiano.
Aí ele abriu uma gavetinha e eu olhei dentro da gaveta e falei, acho que eu vou chutar essa gaveta aqui, né? Nós chutando essa gaveta aqui e levar. Então, porra, aí sim você começou a curtir o que você fazia. Eu fui treinador na Portuguesa. Time bom. Era Tico, Denner, Simval e Pereira. Meu time jogava pra caramba. Ele puxou a gente para fazer um treino, que a gente treinava de manhã, categoria menor treinava de manhã e o pessoal mais velho treinava à tarde. Aí ele veio e pediu para os treinadores, diretores que queria, eu, o Denner e acho que o Simval na época, para ir treinar à tarde na categoria maior. Nisso ficou uma confusão no Canindé, que uns eram a favor, outros eram contra, e ele peitou e falou que não, pode me dar, se não está servindo para vocês aí, daqui que eu quero eles aqui, entendeu? Aí nós fomos treinar à tarde, treinamos de manhã na nossa categoria à tarde, treinamos na mais velha. Ele já colocou a gente como titular, treinamos bem, aí foi viajar, o jogo foi fora. Resumo, jogamos como titular, eu fiz um gol e o Denner fez outro. O Portuguesa ganhou de 2-0 com 2 gols de 2 garotos que eram na categoria abaixo. Falei, olha, vocês vão ter que jogar paca, porque eu tirei vocês de lá do infantil, tinha mais um degrau para vocês subirem. E eu fiz vocês passarem pelo degrau. Aí olharam para mim, arrebentamos os caras. Os caras não aguentavam a gente. Ele sempre conversava e deixava a gente à vontade, principalmente do meio para frente, para usar, né, da criatividade, usar a nossa habilidade e ir para cima. A gente ia jogar aqui contra o São Paulo, no CT de São Paulo, a gente ia chupando sorvete, o treinador que era eu. Jogava de manhã às 10 horas, pô. Chupando sorvete, legal e tal. Aí vai, tá tudo bem, tá em casa. Aí vai, daí os meninos, 1, 2, 3, 4 e... Aí chegou um dia que eu reuni eles, falei, eu tô saindo. Pô, foi uma revolução. Falei, eu tô saindo porque eu trabalhava na LBA. Aí o Denner virou pra mim e falou assim, com esse treinador a gente não vai jogar não. Falei, você vai jogar com qualquer treinador. Mas por quê? Eu falei, porque você quer sair jogador, cara. Aí ficaram ali, eu fiquei vendo o treino deles e tal. Aí, depois do treino deles, veio o tal de Écio Pasca. Jogou no Palmeiras, meia esquerda, bom jogador. Aí o Écio pegou o time, mas só que o Écio pegou o time pronto. Aí foi quando pegaram o Grêmio no Pacaembu, na taça, e meteram 4 no Grêmio. Trabalhamos junto em São Paulo. Montamos uma escolinha, não me lembro o bairro que era, mas se você perguntar para ele, ele lembra. Era eu, ele e o Félix. Montamos uma escolinha, nós tínhamos quase 500 alunos. Era um negócio assim, muito louco. Mandamos jogadores para muitos clubes. Academia de Futebol Arte. Era legal, uniforme azul com as faixinhas amarelinhas, os bonequinhos amarelinhos. Com a molecada é lindo, né? A molecada é lindo, a molecada é diferente. Meu pai do lado dele, o Ivair do outro lado, dando bronca nos moleques, eles gostavam de ensinar. Aquilo lá realmente, eu acho que foi uma época que deu muita vida para eles. Aí eu fui lá, eu ia lá, sabe? Eu levava um moleque lá, o cara falava assim, ô Rodrigão, vai lá, tá? Eu ia lá, né? Aí fazia uma palestra lá e citava eu, Rodrigues aí, time nosso, tá? Eu sempre ia lá, sabe? É até legal pra mim, pra molecadinha também que tava ali, ficava tudo aceso assim, né, meu? Você foi, rapaz, bacana. E foi uma época, acho que foi década de 90, eles estavam bem unidos, estavam juntos todo dia, era um casamento, sabe? A gente fala, não sei como vocês se aguentam, mas se aguentavam porque eram companheiros e parceiros, desavenças pode ter tido, nunca soube, meu pai nunca chegou falando nada, aliás, muito pelo contrário, só sempre ouvi palavras de carinho do meu pai com o Ivair.
eu estar perto dele é muito bom. Um abraço que eu dou nele, eu sinto o meu pai junto. Qual era a camisa que você mais gostava? Qual é a que me deu tudo na minha vida? Foi esse. E eu gostei de você, viu? Eu fiquei contente, viu? Ah, foi verdade. Tem estrela, um cara que nasceu com estrela, né, de conseguir cair essas coisas. Você começa a ver a carreira, como ele foi para a Portuguesa, como foi descoberto, como surgiu o apelido de Príncipe. Mas você quis fazer. Você tinha o seu protetor aqui. Vamos lá. Como você faz uma obra. Você faz a obra e depois você vai lá e coloca a placa. Então é mais ou menos isso. Ele construiu a carreira dele, embora jovem, e ainda jovem ele recebeu o título de príncipe. Como príncipe, realmente, e ele honrou esse nome, né? Realmente honrou, com qualidade, sempre jogando futebol maravilhoso. Pelé que deu, falando, isso é o príncipe, entendeu? E ele segurou essa bronca até hoje, eu nem chamo ele de príncipe. Né? Porque ele pegou a época do rei na plenitude. Pegou na... Era sempre a perspectiva de qualquer momento a Portuguesa marcar um gol. Era a esperança que hoje nós não temos. Era a perspectiva que hoje nós não temos. Foi realmente um grande jogador. Acho que a Portuguesa poderia botar uma estátua para ele. Um homem que foi príncipe na era Pelé, muito provavelmente em qualquer outra era, teria condição de brigar pelo título de rei. Ivair, está provado, é um craque. Joga como um virtuoso, um estilista e, além do mais, como goleador. Pratica um futebol a um só tempo, lindo e prático. Quando corre, vai na direção do gol adversário. Não corre pela delícia burra de correr. Tem um maravilhoso sentido de gol. E como dribla, em velocidade, como avança, como sabe penetrar. Aí eu tô sentado com o negãozão Zelão, que é da Cachoeirinha, não, que eu moro ali. Então ele foi roupeiro, então com a roupa do Nacional e tudo aí, engasado. Tá sentado lá em cima, cabeça branca, tá nós conversando. Aí o cara passou, fui cuidar do quebrado do cara. Aí o cara falou assim, oi, vai aí, ô príncipe, como é que tá aí? Tá bom? Tá, mas não era. Ele tá gordo, bem igualzinho. Ô, vai. Aí, oi, chega aí, faz favor. Ele chegou, ô príncipe, parece a ver, mas desculpa. Ele falou assim, ô meu, antes eu falei, ó, você eu conheço, meu, juro por ele, falou assim, você eu conheço, você jogou muito, hein? Ó o príncipe, aqui é o príncipe. Aí eu falei, ele não é o príncipe, é o roupeiro nosso aqui. Você tá brincando, eu falei, o homem pagou mesmo pra você, aí, meu, pensei que era o príncipe, desculpa, então, não tem nada a ver. O cara é parecido, né, meu? E ele podia passar pro Ivair mesmo, ele é que o negão é meio canhadão, né? Se ele chegar aqui e falar assim, ó, sou Ivair, dá uma risada, sim, o cara vai o Ivair aí. Ele viu o Denis, né? O Denis, meu filho, que é mais velho que o Denis dele. E ele gostou do nome. Aí eu brincava com ele, eu falava assim, mas o que é que você gostou? Ele falou assim, o menino que é muito bonito e o nome dele. Ele falou, e a mulher dele, se não me engano, estava grávida nessa época, a Sônia. E ele pegou e falou assim, olha, a Sônia nem sabe, mas se nascer homem, vai se chamar Denis. Eu falei, você tá maluco? Você não se importa? Eu falei, imagina, não importa. Bacana até. Mais tarde, hoje, já pensou os dois se encontrando? Meu nome é Denis por causa da sua. Aquelas coisas todas. Mas muito bacana. Fiquei 15 anos ali. Mais 3 anos e meio no Corinthians. Tá bom. Valeu a pena.